Boa noite a todos. É uma alegria estar com todos vocês que estão chegando, estão entrando aí. Hoje nós temos um papo muito bacana, com muita novidade para vocês. Sempre a CAEM trazendo negócios interessantes, informativos e também uma Peraí, questão faz pausa agora, posso também, né? Tá de banheiro. valorizar também o seu negócio, né? Enfim, é isso aí. O pessoal está entrando aos poucos e continuo aqui dando as boas-vindas e gostaria de salientar que a nossa reunião está sendo gravada. Ela foi autorizada a gravação pelos dois participantes da empresa Agilize, tanto o Fernando quanto a Iná. Então, o participante que não se sentir confortável com a gravação tem a liberdade de sair. O nosso objetivo com a gravação é poder disponibilizar esse conteúdo num segundo momento aos colegas que não podem assistir ao vivo, né? A gente sabe bem que muitos estão dando aula ou estão chegando em casa, enfim, é um processo que é contínuo, né, no nosso ramo. As aulas acontecem de manhã, de tarde, de noite, não existe um período onde estamos parados. Então, com esse objetivo, nós estamos autorizados a fazer a gravação desse bate-papo. E para dar continuidade aqui, eu gostaria de apresentar a nossa mais nova parceira, que é a Agilize, uma contabilidade online que traz muitos benefícios e vantagens para todos os que se associam a ela. E em especial para a CAEM, para as filiadas, escolas filiadas CAEM, eles têm também planejamento especial. Eles já sabem que nós somos prestadores de serviço, como funcionamos. Então, eu vou convidar uma das especialistas e gestoras da Agilize para explicar um pouquinho o que é a Agilize, como ela funciona e como ela pode ajudar a gente na parte da contabilidade. Então, eu vou convidar a Iná Feitosa, representante aqui da Agilize. Muito obrigada pela presença. Iná, uma alegria ter você aqui conosco. Obrigada pela participação. Fique à vontade. Perfeito, vou compartilhar minha tela aqui, me avisem se vocês já estiverem vendo, que aí eu já começo a apresentação. Tá ótimo aqui, perfeito, Iná. Pronto, então, nós somos da Agilize, né, tanto eu quanto o Fernando. A Agilize é a primeira contabilidade online do Brasil. Hoje nós já estamos há mais de 11 anos e nessa criação a gente teve ali o processo de criação do conceito da contabilidade online no Brasil, utilizando muita tecnologia, né? Então, o nosso foco hoje é trabalhar com excelência e de forma digital, de forma online. Já temos hoje mais de 20 mil clientes, ao redor de todo o Brasil, e o foco da nossa assessoria contábil é não apenas facilitar o processo de acesso das empresas às suas informações contábeis, mas é fazer vocês economizarem também. Eh, então, hoje a gente tem clientes em todos os estados do Brasil e de todas as cidades a gente vai chegar lá um dia. Como eu falei, a gente utiliza muita tecnologia para fazer a nossa contabilidade funcionar e a gente consegue entregar com a tecnologia praticidade, agilidade, transparência que você, como prestador de serviço, como uma pessoa que tem uma empresa precisa, né? Então, a gente está com foco no processo na simplificação do seu processo contábil, nas suas burocracias, com muita velocidade e qualidade dos nossos serviços, principalmente porque a gente utiliza eh, da tecnologia para facilitar esse processo. Nós hoje estamos abrindo empresa, transformando empresas MEIs em ME, ou realizando uma migração de uma contabilidade para outra. Então, se você já tem uma empresa, não está satisfeito com o seu contador, ou quer experimentar a contabilidade online, a Agilize é a solução perfeita para você. Então, inclusive aqui no cantinho da apresentação mostra um pouco do nosso painel de controle, onde você tem ali as suas faturas, seus impostos, suas taxas, notas fiscais emitidas. Então, tudo fica muito claro para você, muito transparente, para que você possa ter todas as informações na sua mão,
tá? Durante o seu cuidado. Então, você pode acessar em qualquer momento essa sua plataforma, que ela é sua, exclusiva para você. Hoje a gente tem um resultado muito bom com nossos clientes. Nós temos avaliações muito boas, né, em referente a eles. Nosso Reclame Aqui também, que normalmente é uma dor, né, que as pessoas têm quando vão contratar uma empresa, é consultar o seu Reclame Aqui. E o Reclame Aqui da Agilize, ele está ali nas notas mais altas, inclusive é que a gente acabou de ganhar um prêmio do Reclame Aqui, né, referente a qualidade do nosso atendimento, né. Além disso, nós temos planos diferenciais para cada tipo de empresa, então se você é uma empresa que está começando, uma empresa que já é grande, precisa de um suporte mais próximo, nós temos planos exclusivos para você. Temos um sistema financeiro gratuito integrado ao nosso contábil, e dependendo do plano, você também tem acesso ali, à inclusão de suas contas financeiras para você colocar elas dentro do nosso sistema, para nosso time poder, inclusive, até em certos momentos, realizar os pagamentos ali juntamente com você. Além da gestão da nota fiscal, que é uma coisa muito importante, né, para você, como empresário, ter ali a gestão das suas notas no seu dia a dia. Hoje oferecemos uma contabilidade completa com planos perfeitos para cada empresário, como eu havia falado, né. Então ali temos todas as obrigações legais com a Receita Federal e a Prefeitura. Nós temos também cálculo e emissão da guia dos impostos, as suas obrigações acessórias, envio de imposto de renda anual, prolabore dos sócios, e isso inclusive, dependendo do plano que você escolhe, a gente tem ali o prolabore automático, né, o calculado automático, relatórios contábeis e demais, necessidades contábeis que você pode vir a ter, que são adicionais, né, ali no nosso serviço, que você também tem a disponibilidade de encontrar. Hoje, associados à Caem, a gente tem como Valéria trouxe aqui no começo, né, pessoas associadas à Caem têm um benefício exclusivo, que são ali 2 mensalidades com 50% de desconto. E se você ainda não é associado à Caem, mas tem interesse também, em conhecer um pouco mais sobre a nossa plataforma, você também tem uma mensalidade com 50% de desconto. Claro, é sempre bom se associar ao Caem também, que aí você vai ganhar não só na contabilidade, mas, de benefícios para a sua escola de música. E estamos à disposição aqui para te dar o suporte sempre, tá? Então hoje, nosso foco é transformar o seu dia a dia contábil. Então vem com a gente transformar o seu dia a dia. Vamos trabalhar todos os dias aqui para trazer o melhor suporte, o melhor atendimento para você. Vocês, né, que chegaram depois, agora a Bruna, a Priscila, se tiverem também alguma dúvida, Valeria até trouxe aqui que no final da apresentação a gente pode conversar um pouco mais, e aí eu posso até falar um pouco mais sobre nossos planos, enfim. Tá? Então, Ah, no ótimo. momento, quanto a mim, para a apresentação é isso. E agora vamos começar com o Fernando, que vai falar um pouco mais sobre a abertura de empresa, né? A necessidade de você ter uma empresa como um prestador de serviços nesse ramo, né? Então, agora passo a palavra aqui para Fernando. Pronto. Boa noite, pessoal, mais uma vez. Todo mundo estando bem? Perfeito. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a visão geral da contabilidade em termos menos técnicos possível, né? Quando a gente fala de contabilidade, a gente sabe de termo técnico, então a gente vai trazer uma linguagem mais tranquila para vocês. Antes de mais nada, eu me chamo Fernando José, sou contador aqui na Agilize Contabilidade. Como a Iná falou, a gente é a primeira contabilidade online do Brasil. Surgimos lá em 2013, já com a ideia de ser contabilidade online, de tirar a parte da burocracia, né? Que antigamente era muito difícil. Você abrir um CNPJ. É tanto que muita gente ainda tem na cabeça que quem abre CNPJ é advogado. E muitas das vezes os advogados abriam CNPJs, porém as empresas elas perdiam os aspectos tributários. Seu microfone está com o do computador. Tá dando eco, é? Sim, Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Um pouquinho. Pronto, vê se agora melhorou. muito. Melhorou muito? Perfeito. E aí,
a gente percebe, antigamente as pessoas falavam advogado que abre o CNPJ, porém as empresas eram abertas e perdiam os aspectos tributários, porque quando você abre uma empresa com um escritório de contabilidade, a gente não pensa somente na criação do CNPJ, a gente pensa em blindar alguma coisa com o CNPJ. E o que é que a gente blinda com o CNPJ, Fernando? A gente blinda a pessoa física. Por trás de todo CNPJ existe uma pessoa física. Pode ser MEI, pode ser uma ME. Por trás de todo CNPJ existe pessoa física, existe patrimônios por trás disso. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Quando você tem uma atividade que você presta um serviço e você gera rendimento, se você não tem um CNPJ para poder receber esses rendimentos, é tudo tributado na pessoa física. E estamos no Brasil. A tributação na pessoa física aqui no Brasil é muito alta. Então, Fernando, alta quanto? A partir de 27,5% você pode pagar ali de impostos só porque você tem rendimentos acima de um determinado valor. Fernando, então, se eu presto um serviço, recebo esses valores na conta pessoa física, eu devo esse valor para a Receita Federal? Sim. Você passa a ser contribuinte porque o dinheiro está caindo na sua conta pessoa física e estamos fazendo a live hoje em abril, estamos em período de declaração de imposto de renda de pessoa física, que vai até ali o dia 31 de maio, e muita gente nesse exato momento está enfrentando dificuldades com a pessoa física porque não existe um CNPJ para poder receber esses rendimentos. Só um detalhe, eu vou falando aqui, mas qualquer pessoa que quiser interromper, fazer pergunta, Fernando, não quero abrir o microfone, quero escrever aqui a dúvida, o espaço é de vocês, tá? A gente está aqui para poder tirar todas as dúvidas possíveis, eu costumo brincar, né? É, é, Ninguém pode sair daqui com dúvida. Ninguém pode sair daqui com dúvida. Todas as dúvidas possíveis, o momento de tirar é esse. E se não perguntar, amanhã você vai ter uma dúvida contábil referente a isso aí. Você vai ter alguma dúvida contábil referente àquilo que você não quis perguntar hoje. Beleza? E eu vou atestar que eu já tive várias reuniões com o Fernando, que ele falou a mesma coisa. Não E deu perguntei. certo. No segundo que eu saí da reunião, eu tive uma dúvida, não podia mais falar com o Fernando. Aí, ó, Então, já fica o pergunte, tire feedback. dúvidas. O momento é agora. Pronto. Então, estamos falando para pessoas de escola de música, né? Atividade voltada ao ensino de música. Fernando, quanto é que eu pago de imposto por essa atividade? Primeiro, um benefício importante que é uma atividade que pode ser MEI, tá? Embora muitas atividades elas não podem ser MEI, a atividade de música, ou seja, você pode abrir um MEI como um instrutor de música. Então, quando você abre um MEI como instrutor de música, você não paga os impostos sobre aquilo que você fatura, sobre aquilo que você emite de nota. Todo mês você tem uma taxa fixa referente à sua contribuição do MEI. Essa taxa fixa, existe dois tributos ali dentro, o INSS e o ISS, porque é serviço. Então, se é INSS, Fernando, esse INSS vai para onde? Esse INSS conta como contribuição previdenciária daquele responsável pelo MEI. Que contribuição previdenciária é essa? Auxílio doença, auxílio maternidade, aposentadoria, tudo é coberto porque você está contribuindo ali para o INSS através do seu MEI. Porém, o MEI ele tem limitações. Eu abro uma escola de música, Fernando, e quero contratar 3 pessoas, 3 funcionários. Eu já não posso mais ser MEI, porque o MEI ele tem uma limitação. Você só pode ter um funcionário, e esse funcionário ele só pode receber até um salário mínimo, ou o piso da categoria. Se ele receber a mais, você não pode ser MEI. Beleza? Um detalhe importantíssimo. E o fundamental, limite de faturamento. O MEI ele só pode faturar até 81 mil no ano. Fernando, se eu abro um MEI no metade do ano, esse limite ele é anual? Não, o limite ele é proporcional aos meses que você ficou aberto. Ou seja, se você abriu a empresa em junho, abriu o seu MEI em junho, qual é o seu limite de faturamento do MEI? Você pega 81 mil, divide por 12, você vai achar 6.750, que é o seu limite ali mensal. Desses 6.750, você vai multiplicar pelo
meses que a empresa esteve aberta, ou seja, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, vezes 7, e você vai encontrar o seu limite anual do MEI. Então, eu costumo falar sempre, quando você quer empreender, o primeiro degrau que existe é o MEI. Você começa com o MEI e você vai subindo degrau a degrau. A Agilize, a gente atende o MEI, a gente atende a ME, a gente atende a sua empresa. Então, o que é que eu quero falar com isso? Quando você tem um CNPJ e você já vai entender, ter noção de que é um CNPJ MEI, que você acha que vai faturar muito, já é o momento de você começar a pensar em uma estrutura maior do seu negócio. O MEI ele vai te atender até um determinado período, até um determinado momento, mas em grande escala, ou seja, vou faturar na casa lá dos 200 mil, vou faturar na casa dos 100 mil. Eu não posso ser mais microempreendedor individual. Eu preciso procurar me tornar um ME e pagar os meus impostos de acordo com as características da ME. Então, a atividade de ensino de música, instrutor de música, é uma atividade permitida no MEI. E aqui eu trago um ponto importante, já que é para salientar muito referente também à nossa parceria. A gente desenvolveu no ano passado, foi a primeira contabilidade a desenvolver um aplicativo voltado para o MEI. Que aplicativo é esse? O que faz esse aplicativo? Por esse aplicativo mesmo, você pode baixar no seu celular, você consegue emitir nota fiscal pelo aplicativo, sem precisar abrir emissor nacional, você consegue de qualquer lugar com seu celular, baixa o aplicativo, cria a sua conta, você consegue fazer a emissão da nota fiscal pelo aplicativo do MEI. Você consegue fazer a abertura de um CNPJ MEI pelo aplicativo. Você consegue fazer a declaração anual do MEI pelo aplicativo. Então, o aplicativo ele é voltado para atender a necessidade do MEI. Então, se você tem um MEI, não quer ficar acessando muitos sites, quer ter algo mais tranquilo, utilize o nosso aplicativo MEI. Para baixar, basta ir em qualquer, se for no iPhone, você vai no App Store e você vai ver lá Agilize MEI. Se for no Android, Agilize MEI também, você vai conseguir baixar o aplicativo, um aplicativo totalmente útil no seu dia a dia, que vai te tirar um trabalho de ficar abrindo um portal emissor para poder emitir uma nota fiscal. O cara me pediu uma nota agora, vou esperar chegar em casa para abrir o computador para poder emitir a nota, sendo que você tem algo ali fácil através do celular. Beleza? Alguma Fernando, dúvida? eu quero falar. Perfeito. O que me passa aqui nesse momento? A Uhum. gente tem várias escolas. Vou primeiro numa situação que é bem comum. A escola, ela trabalha como MEI, Uhum. então, o que acontece? Essa escola tem esse faturamento limitado, Uhum. e ela, ao invés de, como você falou, esse mês só pode contratar um funcionário, com limite de salário e tudo mais. Mas Uhum. e se esse MEI contrata um outro MEI para dar aula? Isso é Pronto. possível? Perfeito. Muita gente utiliza isso como uma ferramenta de tirar o custo do CLT, vamos dizer assim, que é substituir o CLT por uma contratação com outro meio. Isso existe um risco fundamental, que é a questão do vínculo empregatício. Então, você tem que se preservar do vínculo empregatício. Como é que eu me preservo, Fernando, do vínculo empregatício? Um contrato de prestação de serviço assinado entre as partes, com as cláusulas tudo definidas, certinha, para poder você tirar essa questão dessa dor de cabeça do MEI e depois alegar que, não, eu estava trabalhando lá, eu estava indo ao local. Então, quando você tem essa questão de gerar o vínculo empregatício, gera um risco para você lá na frente de um MEI alegar qualquer coisa referente ao CLT. Então, você pode fazer isso, a questão de você contratar um outro MEI, porém blindado com um contrato de prestação de serviço para poder você ter justificativa. É uma prestação de serviço entre uma PJ com outra PJ. Beleza? E aí tudo resguardado com nota fiscal. Eu estou pagando ao MEI, pronto, você me emite sua nota também para mim, que você é o meu cliente. Então, você também emite a nota fiscal.
E eu vou fazer Ok? mais uma pergunta, que é Pergunte. acoplada aqui. Tranquilo. O que que acontece? Que também já vi mais de uma vez situação, já vi umas 5 vezes. Às vezes o casal é dono da escola. O que que eles Uhum. fazem? Olha só a estratégia. A dona da escola é uma MEI, baixou o faturamento aqui, bateu no topo, aí o marido dela também vira MEI e começa a complementar. Como é que você olha isso? Como é que você vê? Então, é uma escola de música onde existem 2 CNPJs, 2 MEI, para poder dividir o faturamento de maneira a não chegar no limite do estabelecido pelo MEI. Como é que Perfeito. você enxerga isso? São estratégias, né? A pessoa tem um MEI e tem uma outra pessoa que trabalha ali junto também que vai abrir um MEI, que tem o 2 CNPJ. Acontece muito risco, sendo bem sincero, bem transparente para vocês, risco absolutamente zero de qualquer tipo de fiscalização, até porque são 2 atividades que vai estar em operação. São 2 CNPJs e esse 2 CNPJ vai cumprir com as suas obrigações. Que obrigações é? Emissão de nota fiscal, declarações anuais, recolhimento das guias mensais. Então, são 2 CNPJs que estão totalmente em operação. Muita gente faz isso também com uma empresa normal. Ah, não é o caso do MEI, mas eu tenho um CNPJ no Simples Nacional e quero abrir um outro CNPJ também no Simples Nacional para poder dividir o meu faturamento. Vale a pena? Às vezes vale a pena. Você tira o peso de um CNPJ, divide com outro CNPJ, cada CNPJ vai pagar o seu determinado imposto. Então, atividade totalmente normal, tudo tranquilo, dentro da legislação e cumprir com as obrigações. Ok? Tá bom. Muito obrigada. Mais alguma dúvida? Alguém queira perguntar? Eu, por enquanto, estou tranquila. Tranquilo. Um detalhe importante para a gente falar sobre o MEI ainda. Regras sobre a questão de emissão de nota fiscal. O MEI, todo mundo fala, né? O MEI é desobrigado de muita coisa. Verdade. O MEI é desobrigado de emissão de nota fiscal, exceto quando a prestação de serviço desse MEI é para uma outra PJ. Então, se eu tenho um CNPJ, uma outra PJ me contratou, eu sou obrigado a emitir a nota fiscal. Ou quando o aluno, pessoa física, ele exige a nota fiscal. É direito dele. Então, o MEI ele é obrigado quando também esse contribuinte, pessoa física, ele solicita a emissão da nota fiscal, porque é direito dele, ele está pagando o serviço, ele pode solicitar nota fiscal para qualquer serviço que ele for tomar. Então, algumas regras aí referente à emissão de nota fiscal. Detalhe importante agora, saindo um pouco do MEI. Sobre o MEI, alguma dúvida ainda? Limite de faturamento, regras de nota fiscal, alguma dúvida? Já dei umas dicas aqui referente aos nossos aplicativos MEI, que ajuda bastante no dia a dia. Algo interessante é você controlar o seu faturamento. Controlar de que forma? Ó, papel e caneta mesmo. Não tem como controlar? Todo mês, ó, esse mês faturei tanto, esse mês faturei tanto. Uma dica aqui, agora é uma dica contábil. Se você quer construir um grande negócio, pequenas coisas você tem que começar a fazer agora, desde esse momento que você é MEI. Que pequenas coisas são essas, Fernando? Antigamente, abrir uma conta pessoa jurídica era algo muito complicado. Tinha que ir no banco. Hoje em dia, com os bancos digitais, a gente consegue abrir uma conta de um dia para o outro. No mesmo dia, você já consegue ter uma conta digital. Primeiro detalhe, se você quer construir um grande negócio lá na frente, abra uma conta somente exclusiva do MEI. Por quê? Porque você vai conseguir separar tudo que é seu pessoa física com tudo que é seu pessoa jurídica. A partir de agora, desde esse momento que você é MEI, siga esse conselho. Abra uma conta PJ e tenha a sua conta pessoa física. Em nenhum momento misture isso, a conta PJ com a conta pessoa física. Não existe uma legislação que fala assim, eu não devo misturar, mas existe um princípio contábil que se chama o princípio da entidade, que fala que os patrimônios eles não podem se misturar porque você perde o valor do seu CNPJ. Você começa a pagar tudo da sua pessoa física na conta PJ. Estou pagando tudo. Chega um momento que você não sabe nem quanto é que vale a sua empresa, porque você perde esse controle. Você não vai dizer para mim que, quando eu estou comprando muito na conta
PJs gastos de pessoa física, eu separo, Fernando, os comprovantes do que é PJ, do que é pessoa física. Você não faz isso. É muito complicado. Quando você abre duas contas separadas e você foca, ó, essa conta eu só uso para as coisas da PJ, essas contas eu só uso para as contas da pessoa física. Ano passado, é, ocorreu os primeiros casos que a Receita Federal começou a notificar os MEIs, começou em Fortaleza, começou a notificar os MEIs que estava recebendo valores via Pix na conta pessoa física dele e era vinculado à pessoa jurídica. A Receita começou a entender isso como um rendimento do MEI. Estava recebendo muitos valores na conta pessoa física e a Receita começou a entender isso como um rendimento de um CNPJ que ele possuía. Então, muito cuidado com isso. A cada ano a Receita Federal está muito rígida, referente a tudo. Então, outro detalhe importante, ter sempre o seu MEI em dia, referente às pendências, declarações anuais. Ano passado também, a Receita começou a excluir do MEI as empresas com pendência. E essa exclusão do MEI, eles não estavam colocando o MEI para o Simples Nacional, não. Todos os MEIs excluídos foram diretamente para o lucro presumido, um regime tributário que é totalmente alto a tributação. Para vocês terem ideia, a partir de 16,33% você paga de imposto no lucro presumido, das notas fiscais que você emitir. Então, se você tem um MEI, tem que andar regular. Ano passado começou a ter muitas empresas excluídas do MEI. Esse ano não vai ser diferente. Nos próximos anos não vai ser diferente. Então, manter o MEI em dia com as guias mensais, declarações anuais, é fundamental na sua vida ali como empreendedor. Porque imagine, você tem uma empresa que você não paga, você tem um MEI que você não paga os impostos sobre o que você emite de nota. Do nada você é excluído desse benefício. Você passa a ser um regime tributário totalmente elevado. Você vai ter um prejuízo enorme. Então não vale a pena. Então vale muito a pena você ter esse controle a respeito do seu MEI. Beleza? Dúvidas? Nossa, lá vou eu de novo, Fernando, que Pergunte, como pode eu perguntar. ouço muita história, né? Uhum. Eu fiquei só agora pensando, refletindo sobre o que você falou de Pix. É muito comum as escolas receberem Pix. Aliás, é uma das maneiras mais usuais hoje para pagamento, né? Uhum. Então, eu fiquei assim, como que foi que o governo, a Fazenda, chegou nisso? A escola ou o PJ estava recebendo Pix na pessoa física e eles entenderam que era do PJ. Eu não entendi. Perfeito. O que é que eles fazem, né? Eles controlam muito a pessoa física e a pessoa jurídica. O que é que aconteceu nesses casos? Esses casos foram faturamentos muito altos. PIX muito alto na conta que ultrapassava os limites do MEI. Ultrapassava os limites do MEI. E aí ele notificou o empreendedor. Começou em Fortaleza no final do ano passado. Ano passado foi. Começou a notificar o empreendedor para justificar de onde vinham aqueles rendimentos. Porque se fosse do MEI, era o momento de desenquadrar esse MEI. Se fosse do MEI, era o momento de desenquadrar. Então, ele notificou a pessoa física pelo alto rendimento. Fernando, aconteceu. É com frequência? Não é com frequência esse tipo de fiscalização. Mas ele chegou através dessa questão da muita movimentação na conta pessoa física referente a recebimentos na conta. Então, a atenção maior tem que ser referente ao limite do MEI. Se você está chegando ao limite, tem que se resguardar já fazendo a transformação da sua empresa para uma MR. Então, chegou na pessoa física, não chegou no MEI, chegou na pessoa física. E aí, para justificar, ele falou, não, é um rendimento do MEI. Pronto, mas é um rendimento que está acima do limite, seu MEI precisa ser desenquadrado. Então, ele chegou na pessoa física pelo alto rendimento que recebeu na conta pessoa física. Então, esse cruzamento de dados PJ-PF é real e é bem Isso. possível de acontecer. Perfeito, perfeito. Porque, olha, eu vou ser bem transparente com você, porque é um Uhum. caso que acontece e eu sei que as pessoas gostam de saber também. Às vezes, as escolas fazem um recebimento paralelo ao do PJ, para até pagar um professor por fora, sabe como você deve já ter ouvido histórias desse jeito. Então, Uhum. isso é passível de acontecer, um problema sério por conta do cruzamento de informações e
dados, né, do PJ e da pessoa física. Isso. Quando eu iniciei a live, eu falei algo importante para vocês. Por trás de todo o CNPJ existe a pessoa física. E o CNPJ é para blindar essa pessoa física. Então, as movimentações têm que ter muito cuidado com relação a isso e se resguardar de qualquer coisa. Como é que eu me resguardo, Fernando? Se eu recebo muitos valores e eu faço repasses, eu preciso ir armazenando esses comprovantes. Comprovante de que eu repassei esse valor para outra pessoa. Por quê? Qualquer coisa que a Receita Federal ela justificar, você vai ter algo para poder mostrar para eles. Não, foi recebimentos que eu repassei, não foi o rendimento, foi uma movimentação que eu fiz de uma escola que eu pagava professores. Então, tem que ter muito cuidado com relação a isso e observando sempre o limite. Quando você analisa e percebe que está acima do limite, já é algo a começar a se preocupar. Perfeito, entendi. Perfeito? Obrigada. Tranquilo. Mais alguma dúvida, pessoal? Só eu falei? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo. A gente vai seguindo. Vamos lá. Falamos do MEI e agora vamos falar um pouco de... Fernando, cheguei em um momento que eu ultrapassei 81 mil de faturamento, eu ultrapassei o meu limite anual. O que é que eu preciso fazer? Você precisa providenciar a questão do desenquadramento do seu MEI e se tornar uma ME, que é uma microempresa, e é uma empresa e vai passar a ser uma empresa optante pelo Simples Nacional. Em que momento eu tenho que fazer isso? Veja bem, existem cenários. Quando o MEI, ele, por decisão própria, ele fala, eu não quero ser mais MEI, quero desenquadrar o meu MEI. A qualquer momento ele pode fazer essa solicitação de desenquadramento do MEI por opção do contribuinte. É o primeiro cenário. Existe um outro cenário que é faturamento de 81 mil até 20% desse faturamento, que dá ali 97.200. É uma margem que a Receita Federal fala, ele passou de 81 mil, mas Sérgio falou aqui, deixa eu só concluir, Sérgio, que eu já te passo a palavra. Ele passou de 81 mil, mas ficou até 97.200. Ele não ultrapassou esse sublimite do MEI, do MEI que a Receita Federal libera. Ele vai informar o desenquadramento, mas ele vai passar a CMS somente no ano que vem, porque ele ficou nessa margem ali de 81% até os 20%. Esse é o segundo cenário. E o terceiro cenário é quando eu ultrapasso esses 20%. Esse é mais preocupante, que é quando eu passo os 20% que a Receita Federal dá. Aí eu tenho que fazer o desenquadramento de imediato e vai retroagir esse desenquadramento para janeiro daquele mesmo ano e eu vou pagar os impostos como Simples Nacional e ainda com multas e juros, considerando que eu fui Simples Nacional naquele ano e não MEI, porque eu ultrapassei acima do sublimite que a Receita Federal liberou. Beleza? Sérgio, tá com a palavra. Pode falar. Boa noite, estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Tudo bem, Fernando? Boa noite, Valéria. Boa noite aos colegas. Acabei de chegar aqui. Eu não sei se isso já foi abordado, mas vamos lá. O que acontece comigo, e eu acho que com muitas escolas, a gente está com um problema de, por exemplo, pagamento em cartão de crédito parcelado. Então, por exemplo, mensalidade é, sei lá, 5 mil em 10 de 500. Aí o aluno vai lá, parcela 10 de 500. O que me foi passado é que existe regime, parece que é regime de competência e regime de caixa, não é isso? Isso. A empresa é E Simples aí, Nacional ou é MEI? não, é Simples Nacional, a minha. Perfeito. O que acontece? Esses 5 mil, pelo que o meu contador me passa, o DAS, eu tenho que pagar de uma vez só no primeiro mês, mesmo sendo parcelamento. Pronto, vamos Eu lá. acho o fim da picada isso, porque assim, você não está recebendo o valor, você está recebendo R$ 500 por mês, e se eu for pagar o DAS pelos R$ 500 por mês, me parece que não é assim que tem que ser feito. Tanto é que a DIRF, no final do ano, você tem que estar lá com o valor das vendas e não dos recebíveis. Perfeito. Então, eu queria saber, primeiro, se alguns colegas passam por isso, porque é o fim da picada, assim, por exemplo, tem meses que a gente tem uma arrecadação de vendas de cartão alta, mas não é que é tudo de uma vez só, é parcelado em 12 vezes.
Só que no final do mês eu tenho que pagar o imposto 8%, 7% sobre o valor total das vendas, mesmo que eu não tenha recebido, mesmo que seja parcelado. Você me explicaria isso, Fernando, por favor? Explico sim. O que é que acontece? No Simples Nacional, existe dois regimes de apuração dentro do Simples Nacional, que é o regime de caixa e o regime de competência. Regime de competência é o mais usual, que o pessoal mais utiliza, que significa dizer o seguinte: eu pago os meus impostos de acordo com aquilo que eu emito de nota fiscal. Se eu emitir uma nota fiscal de R$ 5.000, eu tenho que pagar um imposto sobre R$ 5.000, independente se eu recebi ou não o valor por parte do meu cliente. Se eu emitir a nota, eu tenho que pagar o imposto. Porém, existe o regime de caixa. E aí o regime de caixa diz o seguinte: eu tenho que pagar o imposto sobre aquilo que eu recebo do meu cliente. Do mês. Ah, Sim. se eu emito uma nota de R$ 5.000 e o meu cliente só me pagou R$ 500, eu tenho que pagar o meu imposto em cima dos meus R$ 500 que eu recebi. Ah, Fernando, como é que faz isso? Com o controle efetivo dos meus recebimentos. Então, Sérgio, te explicando, a sua operação é: você emite uma nota de R$ 5.000, referente ali que o aluno ele pagou, porém, todo mês vai entrando esse valor na sua conta. O seu imposto tem que ser sobre aquilo que você recebe do cartão, ou então do seu aluno, se for via boleto. Então, sempre de acordo com o seu recebimento de valores. Tá? Você não tem que pagar o imposto sobre os 5.000 direto, porque você não é regime de competência. Você tem que pagar os seus impostos sobre aquilo que você recebe na sua conta. Então, mas Fernando, desculpa te interromper, mas o regime que eu estou fazendo com o meu contador é o de competência. Eu Ah, consigo mudar? pronto. Como é regime de competência, aí sim está correto você pagar sobre o valor total. Aí, quando é que eu mudo, Fernando? E isso aqui, para mim, isso sim é o fim da picada. Parece que é todo começo de ano, é isso? Isso. Em novembro, a Receita libera você escolher o regime de apuração do ano seguinte. Do ano Se você seguinte. escolheu naquele mês ali, você não consegue mais. É tanto que quando você clica, eu quero ser regime de caixa, ele fala: tem certeza? Essa escolha é irretratável. Aí a gente marca lá assim e já era. Você vai ter que só escolher no ano seguinte. Tá. E, Fernando, mais uma dúvida. Entra, por exemplo, nesse regime de caixa, o controle provavelmente tem que ser bem mais Bem aprofundado, efetivo. bem maior, mais efetivo. Entra pagamento de contas também, por exemplo, pagamento e recebimento em Pix na PJ. Entra como recebimento também. Eu tenho que colocar isso como regime de caixa, os depósitos de Pix na empresa, na Isso. PJ também. Todos os recebimentos que é referente à sua prestação de serviço, se for via Pix, boleto, depósito, precisa entrar e precisa ser tributada. E aí Tá. precisa ter um controle efetivo mesmo, de você dizer para a contabilidade: isso aqui foi minha prestação de serviço, porque a contabilidade ela vai utilizar aquelas informações para poder apurar seus impostos. Aqui na Agilize é Isso, assim. isso é só recebimento, Só despesa não entra. recebimento, despesa não, Tá, só recebimento. tá. E aí aqui na Agilize é assim, a gente tem um painel financeiro, o cliente ele preenche as informações, importa o extrato bancário, e aí a gente faz o imposto dele quando ele é regime de caixa, de acordo com aquele preenchimento do financeiro dele. E aí a gente vai ver, isso aqui foi, ele recebeu só R$ 500, o imposto é sobre os R$ 500 que ele recebeu. Mas se for regime de competência, de fato, é sobre aquilo que você emite de nota. E qual que é o regime mais usado, por exemplo? Eu estou O usando mais isso faz... usado, o mais usado, todas as empresas escolhem muito competência, porque é sobre a nota fiscal. Porém, existem negócios que, por exemplo, você tem uma recorrência do aluno demorar de pagar, ou então você utiliza muito recebimento via parcela de cartão de crédito, vale a pena você optar pelo regime de caixa. Então, varia muito de acordo com o seu negócio. Se sua operação é uma operação que você demora de receber e você tem que emitir a nota fiscal, aí sim vale a pena você optar ali pelo regime de Tá. caixa. Outro detalhe que eu acho que poucas escolas fazem, mas eu ainda faço, eu dou desconto para quem me pagar em cheque. Então, que é difícil, mas o cara vai lá no caixa eletrônico, pega aqueles cheques lá e preenche e me dá. Isso também entraria no regime de caixa como recebimento. Como recebimento. Como Tá. recebimento. Perfeito. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aí, aproveitando essa deixa. Fernando, vamos supor que
entrou esses 5 mil reais, ou ele vendeu 5 mil reais, e por um motivo ou por outro ele não emite a nota fiscal. O dinheiro até vai para a conta dele, mas se ele não emitir a nota fiscal, ele tem a necessidade de ser tributado? Ó, ele recebeu o valor, ocorreu a prestação de serviço, tem que ter a emissão de nota fiscal. Quando não tem a emissão da nota fiscal e eu recebo valores, isso é a chamada sonegação, que é eu tirar a questão do imposto mesmo, do fato gerador do imposto, porque eu não emiti a nota fiscal. Então, tem que ter, de fato, a nota fiscal ali emitida, porque ele é o fato gerador do imposto. Quando você tem vários recebimentos na conta e você não faz a emissão da nota fiscal, vai chegar um momento que a Receita vai falar, oxe, que tanta movimentação é essa na conta? Cadê a prestação de serviço? Cadê a emissão da nota fiscal? Então, a nota fiscal ela é obrigatória mesmo ocorrer para você ter essa contrapartida e até para fechar a contabilidade. Se for pedir um balanço patrimonial, para você confrontar o que você tem de nota fiscal com o que você recebe, tem que bater ali certinho. Tá. Então, a opção desse regime que você falou aqui para o Sérgio, é uma questão de análise e de averiguar o que mais faz sentido, né? Se Perfeito. o regime onde você está emitindo as O notas caixa ou competência. fiscais, caixa ou competência. Isso. Então, é questão de analisar e ver o que seria mais vantajoso ou o que ocorre com maior frequência, não é isso? É analisar. Eu tenho um negócio que eu demoro de receber os valores na conta. Tem um valor que vai cair daqui a 3 meses. Vale a pena ser competência? Não, porque vai gerar o imposto e você não vai ter dinheiro para pagar esse Não vou imposto. ter recebido, né? Porque você não vai ter o recebimento do valor. Aí vale a pena ser regime de caixa, que eu vou dizer para a Receita Federal, ó, eu emiti de 5 mil, mas meu caixa foi 0, então eu não vou pagar o imposto. Vai chegar 3 meses depois, o dinheiro vai cair. Vou chegar à Receita Federal. Agora, meu faturamento, minha emissão de nota fiscal foi lá 10 mil, mas eu recebi agora os 500 reais. E aí eu vou pagar o meu imposto sobre aquilo. Então, você precisa analisar como é o seu negócio. Se for algo que você emite a nota e já recebe o valor, tranquilo você ser regime de competência. Entende? Muito bacana, muito bom. Posso fazer mais uma pergunta? Pode. Só eu que estou falando. Não, por favor. Acontece o seguinte, Fernando, o meu produto, pelo que eu sei, posso estar falando besteira, não se deduz, por exemplo, o pai do aluno quer nota fiscal, muito poucos pedem nota para mim. Por quê? Porque não, me parece que não deduz, escolas livres não deduzem imposto de renda. Isso. Então, o que eles fazem? Eles não pedem nota. O que eu estou fazendo? Às vezes eu peço um ou outro dos meus alunos, é muito raro emitir. O meu contador, ele faz uma nota só, todo mês eu falo, entrou X, vendi 50 mil reais. Aí ele pega do valor total e eu pago esse valor. Tá correto isso? Tá correto. Ou assim, se fosse algo que fosse dedutivo, por exemplo, é uma despesa médica que é dedutível na declaração Sim. de imposto de renda do cara, aí sim você teria que cumprir a nota fiscal. Na visão contábil, você deveria, de fato, estar emitindo nota fiscal mesmo se o cliente ele pedir, porque você é uma empresa do Simples Nacional, é regra. Mas como você passa para o contador o valor da sua receita toda e ele tributa, também é uma operação normal. É uma operação tranquila que você vai pagar os seus impostos sobre, de fato, aquilo que ocorreu. O que não pode deixar é você de passar algum valor que você recebeu e não passou para ele, você não pode ocorrer isso porque cai na questão da sonegação, porque você não está informando para a Sim, Receita o valor, entendeu? entendi. Obrigado, viu, Fernando? Nada, tranquilo. Mais alguma dúvida? Moacir levantou a mão ali, acho que está querendo falar. Então, tá me ouvindo bem? Perfeito. Então, deixa eu te colocar o seguinte. Eu vou te dar um exemplo de imobiliária. Uhum. Por quê? Porque eu tenho meu prédio próprio e eu alugo as minhas salas para várias pessoas, tá? E eles também me contrataram como um agente, ou seja, eu sou um intermediário, tá? Resumindo, é bem simples assim, ó. Tem um professor de música que me visitou e ele tinha lá 5, 6 alunos e tal, e eu falei para ele, vou te arranjar mais 20 alunos, tá? E
e eu quero uma parte para mim dessa comissão por agenciar os teus alunos, e eu também vou te cobrar um aluguel pelo meu prédio e pelos instrumentos. Então, na verdade, eu sou um intermediário que presta 3 tipos de serviço. 2 são aluguel, que é aluguel de um espaço físico, que eu sou o proprietário, o aluguel dos equipamentos e o serviço de agenciamento. Daí eu combinei com esse professor que do faturamento total dos alunos dele lá, 10 mil reais, por exemplo, tá? Vários alunos vão me pagar lá, enfim, vai dar 10 mil. Uma parte é minha e uma parte é dele. Como é que faço essa tributação? Existe um regime especial de tributação só sobre a parte que é minha, embora o valor total passe na minha conta. Quando eu falo minha, é na conta da empresa, né? Que é pelo regime Uhum. simples, Sua empresa é Simples Nacional, né? simples nacional. Pronto. Muita gente que trabalha com intermediação de negócios, agenciamento de negócios, faz esse tipo de operação. Que ele recebe na sua conta o valor total da operação e faz o repasse para outra parte. Acontece muito com a advocacia também. O advogado ele Exato. recebe o valor total e repassa para o cliente final ali o A valor dele. parte dele. Isso. O que é que você precisa fazer? Tudo é questão de registro. Você recebeu ali 10 mil na sua conta. E desses 10 mil, 5 mil é sua comissão, é Tá. a sua receita. Desses 5 mil, você vai pagar os seus impostos. E aí você vai repassar o restante para uma outra parte. É registrar isso na contabilidade. Como é que eu Sim. registro isso, Fernando? É tendo o comprovante da transferência que você fez. Por quê? Porque na contabilidade, em seu balanço, vai ter lá a sua receita, referente ao que você emitiu de nota, que é a sua comissão 5 mil, e o seu Sim. recebimento 5 mil fechou. E essa outra parte é um repasse de terceiros. Você É pode, isso. na contabilidade lá, vai ser um passivo, vai fechar certinho a sua contabilidade como um repasse de terceiros. Então, muita gente que trabalha com comissão de valores, faz esse tipo de operação, o importante é você ter o KNAI para isso. Existe uma atividade que se chama uma intermediação de negócios em geral, excetos Aham. imobiliários, e também Isso. existe a questão de agenciamento que você pode utilizar para poder fazer esse tipo de operação. A gente já tem o KNAI correto, tá? Uhum. Até tem o número dele ali, 77292, que é aluguel de imóveis, de utensílios e aparelhos Perfeito, domésticos, intermediação e tal. perfeito. Isso está tudo certinho, o KNAI está me protegendo. Uhum. Agora vem uma outra questão assim, ó. Esses 5 mil, vamos supor, que é a minha receita real, Uhum. tá? É porque eu passei para o professor 5 mil. Então, ele é que é o meu, vamos dizer, pagador. Eu faço uma nota fiscal, recebi do professor Fernando José 5 mil reais pelo Uhum. meu trabalho de agenciamento e aluguel, e é isso que eu tenho feito. Está Tranquilo. correto? Operação completa, fecha tudo certinho, você está recolhendo seus impostos sobre aquilo que é de fato seu. Aquilo que é de fato meu. Então, É. o meu contador, no final do mês, eu passo a lista total dos professores que estão me pagando, porque, na verdade, a gente inverteu a posição. Quem trabalha para o professor somos nós. Eles não trabalham para mim. Nós Entendi. trabalhamos para eles, catando aluno para eles e oferecendo toda a estrutura para eles exercerem o seu trabalho como autônomos, né? E aí, cada final de mês, eu tiro uma nota fiscal para cada professor. Perfeito. Então, a minha soma lá deu 100 mil, porque eu tenho 20 professores que me pagaram 5 mil cada um, entendeu? Uhum. E aí eu Perfeito. não tiro nota fiscal do aluno, tá? Tranquilo. Porque Tranquilo, porque a sua operação não é com o aluno, a sua não é com o operação é aluno, com é o com o professor, professor. entendeu? Eu sou só um intermediário. Perfeito. Perfeito. Mas Tá A ótimo. operação é esse, tranquila. desculpa, mas assim, só para completar esse ciclo. E esse aluno, se ele quiser nota fiscal, ele vai pedir para quem? Não tem? O aluno ele não teria a nota fiscal. Recibo de prestação de serviço eu Um dou para ele. recibo de prestação de serviço. É. Emitido pelo professor. Não, Isso. pela escola. Porque eu que recebi o valor. Porque quem recebeu o Mas não valor, não é um faturamento meu, eu recebi como intermediário. ele só fez a intermediação da É. operação entre o aluno e o professor. Ele só fez a Entendo. intermediação.
Entende? Mas quer dizer que esse aluno, se ele requisitar uma nota fiscal, ele tem que estar ciente que não vai ter. Não, não Isso. tem. Está no contrato isso. Se tiver, o importante de tudo é o registro em alguma coisa. Se está registrado no contrato, É. emite um recibo para o aluno. Muitas das vezes acontece com uma escola normal. Quando você vai em uma escola, você matricula um aluno normal. A escola é muito difícil, emite nota fiscal todo mês. O recibo já é o suficiente. Um recibo, antes era o carnê, né? O carnê que você retirava a outra parte já justifica a operação tranquilamente, entendeu? O importante é ter o fechamento da operação pagando os impostos. E aí você Às fica vezes resguardado. acontece, Fernando, que o pai, nessa época agora, eu quero uma declaração do que eu te paguei para colocar no imposto de Imposto de renda. renda. Não, olha, não adianta tu colocar lá porque não é dedutível. Uhum. Escolas livres não é serviço de educação regular. Escola livre não é serviço para poder deduzir. Mas Deduzir. com uma escola de uma criança, por exemplo, uma escola normal que é dedutível no imposto de renda. Se você for fazer declaração de imposto de renda, eu já estou fazendo várias aqui. É uma declaração simples da escola dizendo: olá, recebi do aluno tal, o valor de tal, e aí tem um valor recebido total Mas no isso ano. não deduz nada. Conta só pouco. como pagamentos feitos, Isso. enfim, mas não deduz nada. Se for escolas livres, de fato, não vai dedutivo. Tá Nossa, bom, obrigado, viu? Que legal. Você vê quantos modelos de negócio diferentes a gente vai atravessando, né? Entender sempre o tipo de operação, o tipo de negócio, para poder você definir onde é que você se encaixa. O primeiro degrau é sempre o MEI, porque o MEI está iniciando o seu negócio, mas você percebe que já vai para o Simples Nacional, já vai para uma intermediação, são vários tipos de negócio que você consegue fazer. Exatamente. Eu lembro quando o Moacir, agora ele conversando, há quantos anos já você está usando esse modelo de negócio, Moacir? Provavelmente uns 22 anos já. Uau! A escola tem 34 anos, e eu lembro que eu comecei a usar isso bem depois. E vou dar uma notícia boa aqui: nunca mais tivemos ação trabalhista. Perfeito. Lembra que a gente falou lá no início de ação trabalhista? É referente a isso aí que eu estou falando. Você precisa estar sempre resguardado em contrato. Tudo é contrato, para você ficar blindado, de fato, de qualquer ação trabalhista. E a gente tem bastante faturamento com cartão de crédito também. Mas está tudo dentro da operação. É só ter o registro, tudo certinho. Muito bacana. A gente acho que conversou na época, cabeleireiro também, às vezes, trabalha com esse modelo de negócio, né? Então, foi a partir de uma avaliação de como trabalham os cabeleireiros que a gente foi atrás qual KNAI seria adequado O para a adequado. escola de música. Entendi. Nesse Bacana. formato, né? Nesse formato de locação e agenciamento. No ano retrasado, aí a Receita trouxe algo sobre cabeleireiro e salão parceiro, que funciona muito assim: salão parceiro e profissional parceiro, que aí é contrato de prestação de serviço, onde o salão ele recebe o valor referente a ele, paga o imposto do valor referente a ele, deduzindo o valor ali do profissional parceiro que está na empresa. Então é muito essa questão, entende? É exatamente isso que acontece. Perfeito. Muito bacana. É interessante. Tem uma pergunta, mais uma. Pode perguntar. Vamos mudar de assunto um pouquinho. Eu queria saber sobre a empresa unipessoal. Parece que é uma coisa recente, né, Fernando? Ou já tem muito isso? Ano passado, a Receita Federal falou assim, ó Eireli, você deixa de existir a partir de agora. Eireli, antigamente, a pessoa falava, vou abrir um Eireli para blindar o meu patrimônio, porque era uma empresa que tinha capital altíssimo. Para você abrir um Eireli, você tinha que ter 100 salários mínimos, fazia 100 vezes o salário mínimo para poder abrir de capital social. Aí, do nada, a Receita Federal falou de um dia para o outro, a Eireli deixou de existir e passou a ser substituída pela sociedade unipessoal. Antigamente... Só para finalizar minha pergunta, minha dúvida é o seguinte: quanto tempo dura uma unipessoal se ela abriu unipessoal? Eu consigo transformar depois, botar um sócio na unipessoal, quando ela começou unipessoal? E se
eu tiver uma sociedade anônima, uma escola de micro, passou a ser unipessoal e eu consigo depois botar sócio também? É a A, mesma un- coisa? Dá para fazer? a unipessoal se chama SLU, Sociedade Limitada Unipessoal. A Unipessoal. Receita Federal ela ainda não criou a natureza jurídica SLU. Então, a SLU é uma empresa limitada, uma LTDA. Lembra que para você abrir uma LTDA antes, você tinha que ter sócio? Você tinha que ter alguma Tem, pessoa. E aí muita gente fazia 99% do capital é meu, 1% é do meu filho. O filho não tem. estava nem aí na empresa, mas era aquele sócio É o laranja meu que caso, eu estava. tenho isso. Pronto. E aí, a partir de agora, você consegue abrir uma empresa sem um outro sócio, somente você, sendo o LTDA, e aí, por regra, você é uma SLU, você é uma unipessoal, porque só é você na empresa. Então, SLU é parte da LTDA, mas é só você na empresa, você pode colocar sócio depois, pode fazer o que for depois, iniciar como SLU, você pode tranquilamente também. Ah, então, a minha pergunta era essa, porque, pelo que me constava, começou de nascença, o unipessoal não pode mais colocar sócio, então isso não Não, procede, pode. não procede. Pode sim, Sociedade Tá, Unipessoal, LTDA, que é SLU, Sociedade Limitada Unipessoal, pode abrir sem sócios tranquilamente. maravilha. E aí existe a diferença, né, Fernando? É melhor eu abrir uma SLU, que é uma Sociedade Limitada Unipessoal, ou um empresário individual? Aí eu vou te trazer uma regra em 20 segundos. SLU, que é a limitada, você está blindando o seu patrimônio com capital social. Empresário individual não tem blindagem nenhuma. Então, por regra, não vai aumentar custo nenhum. Você abre um LTDA, que é um SLU, tranquilamente. Muito bom. Nossa, que Perfeito. mundo vasto, hein, Fernando? É, muita coisa. E o governo vem para complicar, nada para Bem, facilitar. só para complicar. Só Para uma, complicar e morder mais um pouco. eu não sei como é que tá meu tempo aqui, mas só vou falar uma coisa rapidinho. 10 minutinhos É, aí. o que é que acontece? A gente falou de MEI, falou já de algumas operações aqui para a gente ter atenção, para poder decidir o que é o melhor para ser feito. Se eu sendo uma ME, o que é que eu pago de imposto, de fato? Eu pago imposto sobre aquilo que eu emiti de nota fiscal. Escola de música no Simples Nacional paga a partir de 6%. No Simples Nacional, quando você escutar, eu vou ser Simples Nacional, sempre leve em consideração o a partir, termo a partir. Por quê? Porque o Simples Nacional ele é uma crescente. Na medida que o seu faturamento ele sobe também o seu percentual. Então, a primeira faixa do Simples Nacional é faturamento até 180 mil, você paga 6%. Faturamento, passou disso aí, você já vai para a segunda faixa. Você não sobe já para 8%, mas já sobe um pouquinho, 6, alguma coisa, 7, alguma coisa. O Sérgio, na fala dele, ele disse, eu estou pagando 7, 8% de imposto. Certamente o Sérgio já passou dessa primeira faixa do Simples Nacional. Então, o Simples Nacional é sempre a partir de alguma coisa para você pagar os seus impostos. E aí o jogo muda automaticamente quando você sai do MEI e passa a ser Simples Nacional. Por quê? Eu começo a pagar os impostos sobre aquilo que eu emito de nota, já tem taxa de fiscalização anual do município cobrada no Simples Nacional, que no MEI não é cobrado. Então, TFF, TFE, TLF, são taxas de fiscalização, que é somente o município dizer assim, ó, vou te cobrar uma taxa porque você está situado aqui nesse município. Então, você paga uma taxa de fiscalização por ser uma empresa do Simples Nacional, paga os impostos, pode contratar mais de um funcionário, não tem essa limitação. No Simples Nacional, seu faturamento ele é limitado também. Limitado até quanto, Fernando? 4 milhões e 800. Então, se você passa de 4 milhões e 800, você já não pode ser mais Simples Nacional. Se você for residir no exterior, você não pode ser mais Simples Nacional. Atenções que você tem que ter. No Simples Nacional, você não pode colocar no quadro societário da empresa uma outra empresa, porque isso vai te excluir do Simples Nacional também. Então, tem que ter cuidado com esses detalhes do Simples Nacional. Alguma dúvida? Não, por enquanto, Pronto. não. Só um adendo, né? MEI emite nota fiscal pelo emissor nacional, né? A Receita Federal, ela
unificou tudo e foi maravilhoso, porque tirou toda essa questão de você ter que acessar site da prefeitura para poder emitir nota fiscal. Muito em breve, todas as empresas do Simples Nacional também vai funcionar assim. Isso é eu, Fernando, que estou falando de acordo com a movimentação que eu já venho vendo da Receita Federal. Por exemplo, Porto Alegre, empresa do Simples Nacional, emite nota fiscal já pelo emissor nacional. Não emite mais pelo site da prefeitura. Então, são pequenas movimentações que a Receita Federal já vem fazendo para poder unificar. Se unificar tudo em um único emissor, vai ser maravilhoso. Aqui na Agilize a gente atende vários municípios. Hoje a gente tem mais de 20 mil clientes e temos clientes em tudo que é município. E aí, como é que funciona a nossa operação? Os clientes de São Paulo, Salvador, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Guarulhos, 6 municípios, emitem a nota fiscal pelo próprio site nosso, pelo nosso próprio portal da Agilize. O cliente entra, vai ter lá um botão para ele emitir a nota fiscal dele. Os outros municípios ainda não. A gente está implementando aos poucos, e em breve a gente vai conseguir abrir para outros municípios. Mas a gente é uma contabilidade online, somos uma contabilidade online, formado por contadores experts, a gente vive contabilidade todos os dias, então a gente respira todo o aspecto contábil mesmo, fiscal, contábil, departamento pessoal, toda a rotina de um funcionário seu, a gente consegue controlar tranquilamente. Então estamos crescendo, né? Fizemos 10 anos no ano passado, estamos em uma crescente, vamos fazer 11 anos agora em 2024, estamos em uma crescente, a gente já consegue atender empresas de comércio, empresas de serviço, Simples Nacional, MEI, a gente já consegue atender tranquilamente. E assim, você que pensa em mudar de contabilidade, abrir uma empresa, transformar o seu MEI em uma ME, estamos aqui de braços abertos, a gente conta sempre com o apoio de contadores expert mesmo. Quando eu falo contadores expert, temos especialista que vai te atender via chat, telefone, e-mail e WhatsApp. Então, todo momento a gente tem um contato direto contigo. Aqui na Agilize, mais um detalhe, a gente tem o Agilize Unique. O que é o Agilize Unique? A gente faz para você alguns serviços para tirar esse tempo seu, como emissão de nota fiscal, preenchimento do painel financeiro, ou seja, a sua parte da contabilidade que você teria que passar para a contabilidade, a gente faz também para ti. Então, tem alguns serviços que a gente utiliza como uma ajuda para você, para diminuir essa demanda do dia a dia, que a gente sabe que a vida do empreendedor não é uma vida fácil, é uma vida corrida, e empreender no Brasil não é fácil. Empreender no Brasil tem que ter garra mesmo e sangue no olho. Beleza? Alguma dúvida, Arrasou. qualquer coisa, estamos aqui à disposição. Fernando arrasou, né? Senti bastante segurança aí, né? Estou tranquila em indicar os serviços da Agilize para os nossos colegas, né? Os que estão aqui online hoje e os que a gente vai depois, eles vão assistir essa live num segundo momento. E vou formatar um texto aí, em parceria com a Iná e com vocês, explicando tudo isso que a Agilize está proporcionando com facilidade, com agilidade, gente, e com valores muito bacanas, né? A gente sabe que, querendo ou não, a gente, de uma maneira ou de outra, a gente tenta enxugar os nossos custos, né? E ter um serviço de qualidade com um valor adequado é primordial. E sentir segurança, né? Eu já tive algumas conversas com o Iná, Fernando é a primeira vez, já tive conversa com outros colegas também da Agilize, e estou muito tranquila e confiante em indicar os serviços deles, né, da Agilize, para vocês de todo o Brasil. É uma diferença, porque existem empresas de contabilidade que são regionais, trabalham somente com algumas praças, e a Agilize não, ela trabalha a nível nacional, como a CAEM é uma entidade que tem escolas em todos os lugares do Brasil, ela vem se adequar inteiramente às nossas necessidades, né? Então, de primeira mão, eu gostaria de agradecer demais o Fernando, pela competência, pela clareza nas informações, né? Você foi muito didático no que você colocou, muito obrigada mesmo. Queria também agradecer a Iná
e aos que estiveram hoje conosco e aos que vão nos assistir depois num segundo momento. Então, eu gostaria que o Fernando se despedisse e depois que a Iná pudesse também se despedir aqui. Então, Fernando, a palavra é com você. Perfeito. Eu espero ter ajudado, contribuído de alguma forma para vocês. Como eu falo, contabilidade ele é um mundo. Contabilidade ele é muito vasto e a gente precisa simplificar ao máximo para o empreendedor, que vocês não são contadores. A gente que é contador, a gente que tem que trazer isso mastigado para vocês para poder, de fato, facilitar o dia a dia de vocês. E o que é que eu preciso fazer para facilitar o dia a dia? Pagar menos impostos. Todo mundo abre empresa para pagar menos impostos e ter lucratividade. Ninguém abre para ter prejuízo. Todo o foco é. No primeiro semestre de contabilidade, o professor fala para a gente o seguinte: toda empresa é voltada para gerar lucro. Então, o nosso objetivo é diminuir a carga tributária através de estudos tributários, trazer a legislação para vocês, com forma que vocês fiquem legal ali perante o fisco. Então, de coração, eu agradeço pela oportunidade que vocês deram para a Agilize. Em nome da Agilize também, eu agradeço a vocês pelo momento, né? Então, para quem for assistir gravado também esse encontro, é ter calma, é ter registro de tudo, vai dar certo o seu negócio, em começar, é em empreender, é iniciar, é meter as caras mesmo, porque vai dar certo. Então, muito obrigado de coração, agradeço pelo momento. Iná? Oi, tudo bem? Minha câmera infelizmente travou aqui, mas gostaria de agradecer também a oportunidade, né, de falar aqui pela Caim, pela parceria também, gente. Mandei até aqui para vocês um link, que é o link da nossa parceria. Se vocês tiverem outras dúvidas, se vocês tiverem interesse, se vocês quiserem conversar um pouco para entender se tá tudo certo com a contabilidade de vocês, é só entrar em contato com a gente, tá? A gente tem um time muito especializado para trabalhar com vocês e estamos ansiosos para ter cada um de vocês junto com a gente, tá bom? Se vocês, tiverem interesse também no aplicativo, eu também mandei os links aqui. Qualquer dúvida também, podem mandar pra gente através do nosso contato ali no site, o site é agilize.com.br. É só falar que vocês vieram do Caem e têm dúvidas contábeis, que nosso time vai auxiliar vocês, tá bom? Então também muito obrigada, pra quem veio hoje, pra quem vai assistir depois, e estamos à disposição sempre. Obrigada, gente. Obrigada, Iná, mais uma vez, Fernando, Moacir, pela participação, Sérgio, Bruna, Priscila, Luciano, Natan, e aos que passaram aqui durante o processo, né, durante nosso encontro. De coração, um bom descanso a todos, né? Tivemos gente aí de todo o Brasil também, o Fernando e a Iná estavam na Bahia, Salvador, e os colegas aqui de lugares variados. Priscila de Santos, acho que é a Priscila de Santos. Também um grande abraço a todos. Foi muito esclarecedor, realmente. Foi muito bom. Uma boa noite, obrigada por tudo. E é isso, gente. Abraços. Até. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau.